a gente acaba aprendendo também, de certa forma, um pouco essa interface. Eu sou mais da imunologia, né, menos da virologia, mas migrei para esse mundo dos retroelementos endógenos aí há uns anos atrás, mas sempre com foco um pouco mais direcionado aí para a imunologia. Então, acho que aqui a gente vai ter um público mais, vamos falar virologista, a gente sempre tem essa interação com essas palestras com o pessoal mais da imunologia, então às vezes eu não tenho muito um feedback da virologia, que eu acho que é uma visão um pouco diferente, que eu acho que pode complementar até nos projetos que a gente faz no laboratório. Então, muito obrigado pelo convite e espero que vocês gostem um pouquinho dessa que a gente tem feito aí no laboratório nesses últimos anos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Só para facilitar aqui. Acho que deu certo aí? Deu certo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que esses retroelementos endógenos, em especial os retrovírus endógenos, eles auxiliam, eles participam como um regulador da imunidade na pele ou da imunidade cutânea. Okay? Então, só para a gente contextualizar, quando a gente fala de retrovírus endógenos, não vou entrar neles aqui diretamente agora, mas eu gosto sempre de contextualizar falando sobre um pouco da microbiota, que eles teoricamente, se a gente pensar, eles, de certa forma, essas sequências, esses retrovírus, eles fazem parte do microbioma, da microbiota do hospedeiro. E quando a gente fala de microbiota, a gente sempre pensa em micro-organismos, né, extracelulares, como, por exemplo, fungos, bactérias, vírus, outros vírus, né, que não são retrovírus, mas vírus, às vezes em alguns lugares até homintos. E hoje a gente já sabe que essa deixa eu puxar aqui. Oi. A gente sabe que essa microbiota exógena, eu vou falar sobre um pouquinho, usar esse termo exógeno devido aos retrovírus endógenos, mas então a gente sabe que essa microbiota exógena nos últimos anos tem se mostrado muito importante para o controle da fisiologia de diversos tecidos do nosso corpo, como, por exemplo, a pele, o intestino, o pulmão e, por exemplo, o fígado e outros tecidos de mucosa. Então, essa microbiota ela é extremamente importante, ela tem uma função primordial no controle dessa homeostasia, dessas barreiras epiteliais, por exemplo, de mucosa intestinal, mucosa pulmonar. Hoje a gente já sabe que a microbiota ela tem um papel muito importante na educação do sistema imune, então essa microbiota está diretamente relacionada com o desenvolvimento do nosso sistema imunológico e promove uma resistência do hospedeiro aí a patógenos, a micro-organismos patogênicos. Então, uma microbiota diversa, essa microbiota exógena, esses micro-organismos, uma vez ali presente no tecido, acaba auxiliando muito nessa manutenção da homeostasia, impede que a gente tenha ali uma colonização de micro-organismos patogênicos ali naqueles tecidos, ou naquela mucosa. Porém, a gente sabe que tem uma série de fatores ambientais e também fatores genéticos que eles podem causar uma desbiose ou podem modificar a composição dessa microbiota exógena, desses micro-organismos. E hoje a gente sabe que essa desbiose, ou essa modificação dessas populações microbianas nesses tecidos, causadas por diversos fatores, alguns deles genéticos, mas muitos deles fatores ambientais, como estresse, uso excessivo de antibiótico, infecções com outros patógenos, dietas, a idade, isso altera essa composição microbiana, e isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de vários tipos de doenças, dentre elas doenças alérgicas, doenças autoimunes, síndromes metabólicas e processos inflamatórios. Então, uma microbiota saudável, ela não só contribui para a homeostase tecidual, mas também contribui para que se tenha um controle de organismos patogênicos que podem ser, vamos falar, gatilhos ali para induzir diferentes tipos de doenças alérgicas a outros tipos de doenças inflamatórias. E aí a gente, quando eu fui lá para os Estados Unidos, que a gente fiquei um tempo lá fazendo um pós-doc, eu fui para lá com uma grande pergunta, que era tentar entender como é que era essa conversa, como é que essa microbiota ela influenciava
na imunidade da pele. Então, existem vários trabalhos, a maioria dos trabalhos relacionados à microbiota exógena, esses micro-organismos, é muito relacionado com mucosa pulmonar, com mucosa intestinal. Então, a pele tem alguns trabalhos, mas a gente ainda patina ainda, né, muito com relação à pele, porque é um tecido mais exposto, mais difícil da gente trabalhar. Então, a gente foi lá para os Estados Unidos para tentar entender um pouquinho como que essa microbiota influenciava nessa resposta imunológica na pele em diferentes contextos. E para isso, a gente desenvolveu um modelo lá, que é muito interessante, que é o modelo que se usa um comensal da pele, que é o Staphylococcus epidermidis. Uma bactéria que é muito presente na pele de seres humanos, e essa pele é um comensal, não é uma bactéria patogênica, é uma bactéria que está ali colonizando a pele, que tem uma série de funções, contribui para a homeostase, né, para a fisiologia ali da pele, e a gente viu que essa bactéria, mesmo sendo de um ano, ela era capaz de colonizar camundongos. Então, isso facilita para que a gente possa desenvolver, trabalhar com alguns modelos e a gente possa investigar o papel aí dessa colonização com essas bactérias na pele de uma forma um pouco mais mecanística. Então, a gente vê aqui que quando a gente então estabeleceu um modelo laboratório que a gente associava esse camundongo com essa bactéria, então a gente cultivava a bactéria, usava um suave e aplicava essa bactéria ali na pele. Então, não é nada invasivo, é só uma aplicação tópica dessa bactéria ali na pele do animal. Então, geralmente a gente usava as costas do animal ali, ou a orelha desse animal, e a gente vê que, quando a gente pode ver aqui, que essa bactéria é capaz de colonizar, então ela se estabelecia ali na pele do animal, durando até quase 6 meses ali presente na pele desse animal, mesmo sendo uma bactéria especificamente de humano. Ela consegue colonizar. E um fato interessante é que quando a gente avaliava ali o infiltrado, uma vez que essas bactérias colonizavam a pele desses animais, a gente ali retirava aquele tecido e avaliava o infiltrado ali de células presentes após essa colonização, a gente vê que se tem ali um acúmulo grande de células T, principalmente células CD4, mas principalmente células CD4 e principalmente células CD8, e que essas células eram produtoras de IL-17 interferon gama, essas células CD8, né, após essa colonização. E além disso, a gente tinha outros subtipos de células T, no caso aqui, células T que foram conhecidas como innate T cells, innate-like T cells, ou células T não convencionais, que são células gama-delta ou as mate cells, que são células que estão muito presentes na pele e possuem aí uma capacidade grande de produção de IL-17, que está relacionada com uma série de processos fisiológicos na pele, dentre eles o reparo tecidual. Então, a colonização com essa bactéria, ela promovia um acúmulo dessas células T ali no tecido. E o interessante desse fenômeno é que esse acúmulo dessas células T na pele não era devido a um processo inflamatório na pele. Então, se a gente olha aqui, a associação tópica dessa bactéria, então, quando a gente só usa o suave ali e passa ali o suave ali contendo essa bactéria na pele desse animal, a gente não vê um processo inflamatório, uma destruição do tecido ali da pele. Aqui a gente tem uma histologia da orelha do animal, onde ele foi colonizado de forma tópica, então a gente ali só usou o suave e aplicou essa bactéria ali na pele, então a gente não vê um processo inflamatório, uma destruição do tecido. Porém, quando a gente injetava essa bactéria, por exemplo, uma via intradérmica, na própria orelha do animal, a gente já vê aqui um infiltrado celular massivo, já a destruição tecidual, aumento de queratinócitos, enfim, então você vê um processo inflamatório nessa pele. Então, dependendo do veículo, de como a gente aplica ali essa bactéria, como ela é introduzida no animal, você tem uma resposta imunológica não inflamatória, você tem um acúmulo de célula T na pele, mas que não devido a um processo inflamatório. Porém, se você injeta ali por uma via intradérmica, você já tem essa indução de inflamação. Então, essa associação tópica que promove essa não inflamação, a gente chama de imunidade homeostática. E quando a gente tem um processo inflamatório, aí a gente tem, então, uma resposta inflamatória contra a microbiota. E alguns desses sinais dessa resposta inflamatória é o acúmulo de monócitos, nesse caso, e neutrófilos. Então, a gente vê aqui que quando a gente tem a associação tópica dessa bactéria, que promove essa resposta homeostática, esse acúmulo de célula T ali
mas sem inflamação, a gente não vê um aumento significativo desse infiltrado de monócitos e neutrófilos. Porém, quando a gente tem aqui a via intradérmica, quando você injeta essa bactéria, a gente tem, então, um processo inflamatório nesse tecido. Então, dependendo de como você trabalha essa bactéria, você tem uma resposta homeostática ou uma resposta inflamatória. E a gente, nesse contexto do trabalho, a gente vai focar a parte de resposta homeostática, não via, por exemplo, infecção, não é uma infecção intradérmica, porque esse é o ponto que a gente quer ver, qual que é o papel ali dessa bactéria no contexto homeostático, indo promovendo ali a fisiologia daquele tecido. E aí, usando esse modelo, um trabalho antes do meu, lá no laboratório, demonstrou que, uma vez que a gente associava esse animal com as bactérias e que promovia, né, essa resposta imune ali homeostática, então a gente aqui usando Staphylococcus epidermidis, ou o controle, que é o veículo onde é cultivada a bactéria, a gente vê que essa colonização, ela promovia a expressão de vários genes relacionados a respostas inflamatórias ou não, até respostas de reparo tecidual, mas uma coisa que chamou nossa atenção é que a infecção com uma bactéria inerte, que não causava um processo inflamatório do tecido, ela levava a uma indução muito forte de um programa antiviral nesse tecido. E a gente ficou perguntando, mas como assim uma colonização com uma bactéria leva à expressão de genes relacionados a vias, né, relacionados com um programa antiviral tão forte como acontece na colonização com essa bactéria? Isso, então, fez com que a gente desse uma revisitada na literatura e a gente percebeu que isso não era uma novidade tão grande, bactérias induzindo respostas, por exemplo, de interferon tipo 1 ou respostas de interferon antiviral, e principalmente interferon tipo 1, nesse caso. Então, a gente já encontrou vários trabalhos mostrando que isso já acontecia em outros contextos. Então, grupo, por exemplo, da doutora Akiko, do David Arts, a gente viu que em diferentes sistemas, principalmente no contexto de imunidade no pulmão ou no intestino, a colonização com alguns comensais promovia essa indução dessa resposta antiviral. E isso fez, então, com que a gente revisitasse alguns conceitos fundamentais ali da nossa biologia que, além dessa microbiota exógena, como eu mencionei anteriormente, que é composta principalmente por bactérias, vírus e fungos, a gente tem ali dentro do nosso genoma, ou nosso microbioma, sequências retrovirais, que foram inseridas ao longo da nossa evolução, que são esses retroelementos endógenos. Então, que isso são componentes do nosso microbioma, que a gente pode chamar de um microbioma endógeno, ou esses retroelementos endógenos, ou retrotransposons. E que, de forma similar ao que acontece com essas bactérias, com essa microbiota exógena, esses retroelementos, em alguns trabalhos, eles estavam correlacionados com também a fisiologia do tecido, e promover ali uma homeostasia ou a fisiologia do tecido uma vez ali que você tem a reativação desses retrovírus. E quando a gente então fala desses retrovírus endógenos, para ser um pouco mais específicos, o que são esses retrovírus e de onde essas sequências, esses retrovírus, eles saíram, de onde eles se originaram. Então, ao longo do processo evolutivo do ser humano, nós fomos infectados com vários retrovírus, e algumas dessas infecções, ou várias dessas infecções, parte do material genético desses retrovírus, eles foram inseridos no nosso genoma, e principalmente em todas as células, nesse caso, em todas as células, mas também em células da linhagem germinativa. Então, o espermatozoide, o óvulo, eles receberam essas sequências retrovirais durante, né, essas infecções, durante o nosso processo evolutivo, ocorrendo assim, então, uma transmissão vertical dessa sequência, por exemplo, do pai para o filho ali, da matriz ali para a prole. Então, a gente, ao longo da nossa evolução, esses retrovírus, eles evoluíram, essas sequências, elas participaram diretamente do nosso processo evolutivo, e hoje a gente sabe que
essas sequências têm vários trabalhos, a maioria desses trabalhos envolvendo esses retrovírus estão muito relacionados, por exemplo, com a formação da placenta. Então, esses retrovírus têm um papel muito importante ali na embriogênese e na formação da placenta, mas a gente tem observado que, além dessa questão embriológica e evolutiva, esses retrovírus têm outros papéis relacionados à própria interação do hospedeiro com o ambiente. Então, são essas sequências, esses retrovírus, vamos falar retrovírus simples, eles são compostos basicamente por 3 genes, que codificam aí GAG, que são, né, vocês muito melhor do que eu sabem muito bem sobre isso, GAG, PRO, PU e ENV, que são para codificar genes relacionados com a codificação de proteínas relacionadas com o capsídeo ou com o envelope viral, ou relacionado com algumas enzimas, algumas proteases, algumas enzimas, incluindo a transcriptase reversa. Então, como é um retrovírus, a transcriptase reversa é muito importante para que se tenha a formação do DNA complementar e uma reinserção, por exemplo, desse material no genoma do hospedeiro, ou até mesmo a formação da partícula viral. Então, hoje a gente sabe que 40% do nosso genoma ele é composto por esses retroelementos. Eles são divididos em diferentes famílias ou diferentes classes, como, por exemplo, Lyme, Sine, aqui, MALR, e os retrovírus endógenos, ou os IRVs, que correspondem em torno a 10% do genoma, tanto humano quanto, por exemplo, genoma de camundongos, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E aqui nós vamos focar nos IRVs, e não nessas outras classes de retroelementos, que é o foco aqui do laboratório e do trabalho que eu iniciei lá nos Estados Unidos. Então, e quando a gente fala desses retroelementos ou desses retrovírus endógenos, como eu mencionei anteriormente, eles, né, são capazes de sintetizar, né, várias proteínas, dentre elas a enzima transcriptase reversa, e essa enzima é muito importante para que você tenha a formação ali né, a geração de DNA complementar e para que se tenha ali a geração, né, do DNA e a formação dessa partícula viral, e aí você tem ali uma reinserção, por exemplo, de um provírus ou até mesmo desse material genético, né, desses retrovírus, e até mesmo a replicação desses retrovírus. Eles podem, dependendo de como eles são, de como eles recombinam entre si, como ocorre esse processo de recombinação, eles conseguem se replicar e infectar células vizinhas. A maioria desses retrovírus, eles são truncados, então eles não conseguem gerar, por exemplo, uma partícula viral ali no final, eles têm problemas de síntese de algumas proteínas ao longo da sua, vamos falar, reativação, mas dependendo do contexto ou do quanto eles são reativados, aumenta a sua expressão, eles conseguem recombinar entre si. Então, eles acabam, vamos falar, um ali que está truncado, ele acaba pegando pedaços, né, vamos falar, de material genético de outro, nesse processo de recombinação, sendo capazes ali, então, de gerar uma partícula viral ativa e até mesmo infectar células ali vizinhas ali naquele microambiente, ali, naquele tecido. E aí a grande pergunta, então, dessa parte do projeto que a gente desenvolveu lá, era quais eram esses mecanismos pelos quais essa microbiota exógena, no caso, ela se comunicava ali, ela se interagia com a resposta homeostática, no caso, a resposta imune na pele. Sabendo desses players aí, tanto a microbiota exógena, né, que é o nosso foco inicial, mas também que essa microbiota, de alguma forma, ela promovia essa resposta antiviral que, talvez, esses retrovírus endógenos estariam envolvidos aí nesse processo. Então, foi aí que a gente foi tentar entender se realmente eles estavam envolvidos e qual era o papel deles ali nesse contexto, dessa interação microbiota hospedeiro na pele. E para isso, então, inicialmente, a gente associou os animais, como eu mencionei anteriormente, então, a gente não infectou os animais com a bactéria, foi aquela colonização tópica, onde não se tem o processo inflamatório, e a gente então isolou queratinócitos, que são células ali epiteliais, que é aquela primeira linha de contato com esses micro-organismos, no caso ali, Staphylococcus epidermidis, e a gente fez um sequenciamento de RNA nesses queratinócitos para poder tentar identificar se existia alguma diferença na expressão de genes ali relacionados com essas respostas antivirais, ou até mesmo o que acontecia ali nessa colonização
como que essa colonização com essas bactérias, elas ativavam os queratinócitos, essas células epiteliais. E, novamente, similar ao que foi visto no trabalho anterior, que foi visto em tecido, naquele trabalho que eu mencionei, a gente viu que esses queratinócitos, uma vez que a gente tinha a colonização dessas bactérias na pele, eles tinham uma resposta antiviral, resposta de interferona beta muito alta, por exemplo, comparado com o animal não associado com a bactéria. Então, novamente, a gente vê um programa antiviral sendo induzido ali após a colonização com essa bactéria. E aí nós tratamos esses animais com o receptor um anticorpo anti o receptor de interferon tipo 1. E aí, só para a gente tentar entender se esse programa antiviral tinha algum papel ali naquela resposta homeostática induzida pela colonização com a bactéria, e a gente percebeu que quando a gente bloqueava a sinalização desse receptor com esse anticorpo, e, né, a gente associava o animal e depois bloqueava a sinalização do receptor, a gente via que essa resposta antiviral que era promovida por essa bactéria, ela tinha um efeito importante em promover o acúmulo dessas células T ali na pele. Então, a gente vê uma série de subtipos, diferentes subtipos de célula T, não vou ficar aqui entrando em detalhes nisso, mas a gente vê vários subtipos de células T reduzidos após o tratamento com o anticorpo o IFNAR, o receptor do interferon tipo 1. Então, a gente vê que essa resposta antiviral que era promovida pela bactéria é importante para aquela resposta imune homeostática induzida pela Staphylococcus epidermidis. E daí a gente foi entender qual é o mecanismo, então, que essa bactéria está induzindo esse programa antiviral. E aí nós, utilizando esse mesmo RNA-seq, a gente, então, avaliou a expressão de retrovíruos endógenos. Então, a gente viu que, quando a gente colonizava os animais com a Staphylococcus epidermidis, a gente viu um aumento significativo na expressão de vários retroelementos, incluindo o Lyme, incluindo esse gama-retrovírus, ou beta, que são retrovírus endógenos. Então, essa bactéria, ela promovia uma reativação, um aumento, né, a colonização com essa bactéria, um aumento aí na expressão desses retrovírus endógenos. E daí, então, nós sabemos que são retrovírus, que possuem a transcriptase reversa, e que, teoricamente, nossa microbiota, nosso microbioma e nós, né, como mamíferos, não expressamos transcriptase reversa. Então, será que se a gente bloquear a transcriptase reversa, será que tem algum efeito num contexto aí dessa resposta imune homeostática promovida pela colonização com a bactéria? Então, para isso, a gente então bloqueou, nós utilizamos 2 inibidores da transcriptase reversa, que é o tenofovir e essa imitricitabina, são drogas comerciais que tem como nome Truvada, é um coquetel que até hoje ele é muito usado na PrEP, que é aquela Pre-Exposure Prophylaxis. Então, é um tratamento, né, profilático anti-HIV, é distribuído em postos de saúde, essas mesmas drogas, esse coquetel, vamos dizer assim, dessas 2 drogas, é um pouco diferente do coquetel anti-HIV, mas que tem outras drogas adicionais, mas nesse caso aqui nós usamos essa combinação mais para inibir mesmo a transcriptase reversa, e usamos uma dose aí, vamos falar clínica, para camundongo, já é uma droga que já é usada na clínica, então nós fizemos uma transposição da dose da clínica para o animal e tratamos esses animais, então, com esses inibidores de transcriptase reversa e colonizamos eles com a bactéria. E a gente viu que quando a gente, então, coloniza o animal e com a bactéria e trata esse animal com esses inibidores de transcriptase reversa, a gente tem uma redução drástica do acúmulo de células T na pele, ali na orelha desses animais. Então, aqui a gente vê o vermelhinho aqui são células CD8, o amarelo a gente tem células CD4. Então, a gente vê um acúmulo significativo aqui dessas células, aí, principalmente na epiderme, desses animais, quando a gente coloniza com a bactéria. Aqui o veículo é água, então só tratado com o veículo. E quando a gente bloqueia a transcriptase reversa, a gente vê uma redução significativa aqui do acúmulo dessas células T, ou seja, de ter uma redução da resposta imune homeostática contra essa bactéria, o Staphylococcus epidermidis, quando a gente bloqueia o processo de transcrição reversa. E daí a gente foi ver, então, qual que era o mecanismo que esse bloqueio dessa transcrição reversa estava impactando ali, como que esse tratamento estava impactando a resposta desses queratinócitos. Então, a gente, novamente, colonizamos os animais, tratamos com o coquetel antirretroviral e isolamos os queratinócitos e avaliamos, e a gente fez um single cell synthesis para analisar o perfil transcricional de diferentes subtipos de queratinócitos. E a gente viu que
a gente encontrou vários clusters de queratinose, então vários subtipos, e de forma geral, o que a gente viu? Que quando a gente bloqueava o processo de transcrição reversa durante essa colonização dessa bactéria ali na pele, a gente via que os queratinócitos diminuíam a expressão de vários genes, incluindo genes relacionados com o reparo tecidual, relacionados com a apresentação de antígeno e relacionados com a defesa antiviral, corroborando um pouco aqueles dados anteriores que a gente demonstrou. E aí nós, então, validamos, ok, então se nós temos aí um perfil transcricional relacionado a reparo tecidual, que é vamos falar, um efeito fisiológico promovido pela colonização com a bactéria, então se a gente reduz essa resposta homeostática via tratamento antirretroviral, será que isso que é importante ali para promover esse reparo tecidual? E além disso, a gente também vê que queratinose, que são as principais células envolvidas no reparo ali do tecido, né, na cicatrização, será que se a gente, então, tratar com antirretroviral esses animais, a gente vai ter uma queda, por exemplo, no reparo tecidual que é promovido pela colonização com essa microbiota que a gente já sabia anteriormente? Então, a gente fez um ensaio onde a gente, então, coloniza os animais e a gente coloniza com STFP e trata com o coquetel antirretroviral e a gente avalia o processo de cicatrização nesses animais. Então, aqui a gente tem algumas imagens, esse queratin 14 aqui é um marcador de queratinose, então a gente mede aqui a gente chama aqui dessa epidermotom, essa língua que é formada aqui pelos queratinócitos. Então, à medida que a gente tem uma proliferação, um processo de cicatrização, a gente tem um aumento ali dessa população de queratinócitos fechando, né, vamos falar ali a lesão. Então, a gente vê que quando a gente não associa, você tem ali um processo mais lento, e quando a gente coloca essa bactéria, a gente aumenta essa proliferação desses queratinócitos, a gente promove esse reparo tecidual, isso já foi visto até em trabalhos anteriores do próprio grupo, e para nossa surpresa, quando a gente trata com antirretroviral, a gente vê que a gente meio que bloqueia essa proliferação, esse processo inicial ali de cicatrização do tecido ou de reparo tecidual. Então, aqui a gente vê pelas imagens e a gente consegue quantificar via essas linhas brancas aqui. Então, a gente mede essa, que a gente chama aqui de epidermotom, essa linha de queratinose, essa língua que ele faz aqui, à medida que a gente vai cicatrizando, né, vai fechando ali aquela ferida. Então, a gente vê que tem uma redução significativa ali nesse processo de reparo quando a gente bloqueia a transição reversa nos animais colonizados com STFP. E aí a gente avaliou quais eram os mecanismos downstream dessa ativação dos ERVs. Então, a gente vê que a bactéria promovia essa reativação, que isso era importante para a resposta homeostática, para a fisiologia do tecido, ali, para, por exemplo, reparo tecidual, mas quais eram os mecanismos que a gente tinha ali após a reativação desses ERVs, como que eles eram, como é que eles promoviam essa resposta homeostática ali durante a colonização com essas bactérias. Então, a gente sabe que dentro ali da resposta imune inata, nós temos vários sensores, né, da imunidade inata que são capazes de detectar moléculas de patógenos. Por exemplo, receptores do tipo TOL e outros receptores. E dentre eles, nós temos receptores que são capazes de detectar material genético de patógenos, ou até mesmo do próprio hospedeiro. E uma vez que esses receptores eles detectam, eles se ligam, eles reconhecem DNA de fita dupla, RNA de fita simples, fita dupla, enfim, esses receptores eles são ativados e eles então geram uma resposta contra ali esse material. É algum indicativo de ou patógeno ou até uma disfunção celular, alguma coisa. Então eles acabam sendo ativados e acabam gerando uma resposta do hospedeiro ali contra isso. E dentre esses receptores, eu quero destacar aqui o receptor Ciguese. Então, o receptor Ciguese é um receptor de DNA. Então, ele consegue se ligar em DNA, principalmente DNA de fita dupla. E uma vez que ele se liga, ele é ativado e ele, então, ativa uma cascata de sinalização que leva à ativação de STING. Então, ele vai gerar o Ciguese ativado, ele gera um substrato, que é o SIGAMP. Esse SIGAMP, então, ele vai ativar STING. E uma vez que STING é ativado, ele gera uma resposta antiviral. A gente pode chamar aí uma resposta, além de ativar a NF-κB, de levar também a processos pró-inflamatórios, mas uma das principais funções ali do STING, desse Ciguese, essa via Ciguese-STING, é ativar uma resposta antiviral. Então, a gente sabe que
no nosso contexto, nós temos uma resposta antiviral forte, temos uns retrovírus envolvidos, então será que essa via, então a gente tem informação de cDNA, uma vez que nós temos retrovírus, então você tem ali um DNA complementar capaz de ativar essa via, então será que ela está sendo ali, de certa forma, sendo ativada por esses retrovírus, e isso então que está levando a essa resposta imunológica, nessa resposta imune homeostática? Então, para isso, a gente usou camundongos tanto knockouts totais para o Sting, que eu não trouxe aqui por questão do tempo, mas a gente também usou camundongos que a gente depletou essa via de sinalização de Sting somente em queratinócitos. Então, os resultados que a gente vai mostrar aqui é muito parecido com uma depleção total desses animais, quando a gente tem um full knockout, né, o Sting full knockout, mas quando a gente depleta, utilizando o sistema Crelox, a gente depleta o Sting em queratinócitos, a gente vê que aquela resposta imune homeostática que era promovida pela bactéria, ela cai drasticamente. Então, a gente vê que essa via de sinalização, ela tá ali operando, ela é importante para essa resposta imunológica ali, essa resposta imune contra a bactéria, essa resposta imune homeostática contra a colonização com a STFP. Então, a gente, meio que conclusão dessa parte, é que estão essas bactérias, num contexto homeostático, a gente vê que promove uma expressão dos IRVs e que esses IRVs, esses retrovírus endógenos, estão diretamente ligados com a resposta imunológica contra a bactéria, então, a resposta homeostática ali, mais fisiológica. E a gente foi ver, então, a gente sabia que quando a gente muda ali o status metabólico do hospedeiro, a gente muda o threshold de ativação dele ali, daquele tecido, essa microbiota se comporta diferente. Você tem ali a microbiota, ela pode sofrer algumas alterações em alguns desses componentes, mas também ela pode se comportar de forma diferente. Ela pode gerar uma resposta não hemostática e passa a gerar uma resposta inflamatória, como eu mencionei no começo da palestra. Então, a gente foi ver, então, se, além do contexto homeostático, será que se num contexto onde a gente tem uma inflamação de baixo grau, por exemplo, promovido por uma dieta rica em lipídio, será que esses IRVs também estão envolvidos aí nessa resposta inflamatória promovida pela microbiota? E para isso, o que a gente fez, então? Então, a gente alimentou os animais com uma dieta rica em gordura, que a gente sabe que leva a uma resposta imunológica de baixo grau nesses animais, então uma resposta crônica, uma resposta imune crônica, uma inflamação, quer dizer, crônica de baixo grau nesses animais, e que isso pode gerar algumas alterações no microorganismo, e a gente, então, colonizou esses animais com a bactéria e avaliamos como que era a resposta na pele desses animais. Então, a gente vê que quando a gente coloniza animais alimentados com uma dieta normal, não rica em lipídio, como a gente mencionou anteriormente, aqui a gente mediu pela espessura da orelha, a gente não vê diferença na espessura da orelha entre os animais colonizados com a bactéria e alimentados com uma dieta normal e animais não colonizados ou tratados com, ou comparados só com o animal alimentado com a dieta que tem a bactéria. Então, esses grupos estavam muito similares. Porém, a gente vê que quando a gente alimenta um animal com uma dieta rica em lipídio e a gente coloniza esses animais com essa mesma bactéria, a gente tem um aumento da espessura da pele ali desses animais, e quando a gente faz uma patologia, a gente faz uma histopatologia, a gente vê um processo inflamatório induzido ali na pele desses animais. Então, a mesma bactéria, colonizando um animal com uma dieta convencional, normal, você tem uma resposta imune homeostática, você não tem um processo inflamatório na pele. Porém, quando a gente alimenta esses animais com uma dieta rica em lipídio, que a gente muda ali o status metabólico e promove essa inflamação de baixo grau nesses animais, e a gente coloniza com essa mesma bactéria, ao invés da gente ver uma resposta homeostática, não inflamatória, a gente começa a ver uma resposta inflamatória. E para isso a gente foi ver, então, a expressão dos IRVs na pele desses animais. E para nossa surpresa, a gente viu que quando o animal ele era alimentado só com a dieta rica em lipídios, sem a presença da bactéria, a gente já via um aumento na pele desses animais da expressão desses retrovírus endógenos. Porém, quando nós associamos esses animais com essas bactérias, a gente vê que a expressão desses retrovírus ela é maciça, é uma expressão aberrante desses retrovírus endógenos, comparado, por exemplo, com um animal com uma dieta controle,
associado com a bactéria. Então, a gente vê que essa mudança metabólica do animal, ela promove uma expressão aberrante dos IRVs durante essa colonização com a Staphylococcus epidermidis. E daí a gente, então, tratou os animais com o coquetel antirretroviral e a gente vê que quando a gente trata esses animais com esse coquetel, o animal, por exemplo, alimentado com uma dieta rica em lipídio, a gente reduz esse processo inflamatório que a gente vê pela espessura da orelha, né, pelo tamanho ali da orelha, então a gente vê que a gente reduz esse processo inflamatório, demonstrando que, tanto no contexto homeostático, mas também no contexto inflamatório, essa expressão desses retrovírus endógenos ou o processo de transcrição reversa, ele é importante para essa indução aqui nesse contexto aqui, para a indução da patologia promovida pela colonização com a bactéria. E quando a gente vê ali as populações celulares, a gente vê, como aconteceu com a resposta homeostática, a gente vê uma redução significativa do acúmulo de células T nos animais, né, vamos falar, alimentados com a dieta rica em gordura e colonizados com essa bactéria. E aí, só como conclusão dessa parte, depois eu vou fazer uma parte agora pequena, só para falar o que a gente está fazendo agora no laboratório, mas o que a gente vê é que, num contexto homeostático, essa microbiota, ela promove a colonização da microbiota, ou a presença da microbiota, ela promove uma expressão discreta dos IRVs, ou uma expressão mais baixa dos IRVs, e essa expressão baixa dos IRVs, via esse mecanismo de Seguin-Sting, ela é muito importante para promover essa resposta imune homeostática e promover essa homeostasia ali do tecido. E num contexto inflamatório, a gente vê que essa mesma microbiota, ou a microbiota ali presente no tecido, ela, ao invés de promover uma expressão discreta, ela promove uma expressão aberrante desses IRVs, e a consequência desse processo é uma indução de uma resposta imune inflamatória, ao invés de uma resposta imune homeostática. Isso leva, e consequentemente, isso vai levar a patologia ali, vamos falar, a destruição do tecido. Então, de forma geral, essa expressão dos IRVs, essa magnitude de expressão dos IRVs é quem dita mais ou menos como o hospedeiro vai responder contra a microbiota. Se vai responder de uma forma homeostática, mais fisiológica, ou de uma forma inflamatória, ou uma forma detrimental ali para o tecido. E tem vários estudos que demonstram que esses IRVs, eles estão diretamente relacionados com uma série de doenças autoimunes, doenças inflamatórias, e principalmente relacionadas ao câncer. Mas, porém, esses trabalhos são só trabalhos de associação. Então, são vários trabalhos demonstrando que, onde você tem quadros mais severos dessas doenças, você tem aumento da expressão dos IRVs. Mas o real impacto dos IRVs para essas doenças, ou nesses contextos dessas doenças, a gente ainda não sabe muito bem qual é o efeito dessa expressão, dessa presença deles ali, vamos falar, desses diferentes tipos de processos aí, inflamatórios ou infecciosos. E é nesse ponto que a gente agora aqui no laboratório, aqui na Faculdade de Medicina, nós estamos tentando investigar e tentando entender um pouquinho como que esses retrovírus endógenos, eles participam aí numa resposta do hospedeiro, tanto no contexto em doenças inflamatórias, mas também em doenças infecciosas. E uma dessas doenças inflamatórias, aqui no caso uma doença autoimune, é a psoríase. Então a gente percebeu que, aqui utilizando o banco de dados público, né, de sequenciamento, então a gente fez uma análise, a gente viu que pacientes, né, lesões de pacientes com psoríase, possui ali, aqui é um RNA-seq, a gente vê que tem um aumento significativo na expressão de vários retrovírus endógenos nessas biópsias desses pacientes comparados com indivíduos controles. E aí a gente, então, iniciou alguns experimentos pilotos no laboratório. Hoje tem uma aluna que está trabalhando nessa linha aqui no laboratório, que a gente, então, começou a investigar em modelos murinos. Então, a gente tem um modelo murino de psoríase, onde a gente usa a gente aplica um creme, né, de forma tópica na pele desses animais, e esse creme ele tem alguns agonistas de TOL7 e 8, que é o imiquimod, e isso leva, então, uma lesão ali, um processo inflamatório que é similar ao que acontece na lesão psoriática em humano. E a gente percebeu que quando a gente induz ali, né, utilizando esse modelo de psoríase, utilizando esse creme, né, contendo imiquimod, a gente percebeu que
há um aumento na expressão de retrovírus endógenos, tanto em células de Langerhans e queratinose. Então, células de Langerhans são as principais células dendríticas ali presentes na pele, ali, que iniciam, né, a resposta imunológica na pele, né, a ativação de célula T, e os queratinócitos, as células epiteliais, que estão ali a primeira linha de defesa, vamos dizer assim, ali na pele contra, né, o ambiente como um todo. Então, a gente vê ali um aumento expressivo desses retrovírus endógenos. Aqui nós fizemos citometria usando um anticorpo que marca uma proteína do envelope dos retrovírus, dessa família de retrovírus, que é o Murine Leukemia Virus, que é a principal família de retrovírus endógenos presente em Camundongos C57 Black 6. E uma vez que esses retrovírus são expressos, algumas proteínas do envelope viral, elas são expressas na superfície da célula. Então, a gente consegue, com o anticorpo monoclonal, ante essas proteínas retrovirais, a gente consegue, por citometria de fluxo, avaliar essa expressão, esse aumento da expressão desses retrovírus em volta. E, além disso, então, a gente, usando aquela mesma metodologia de tratamento antirretroviral, a gente induziu psoríase desses animais, e um grupo a gente tratou com aquele coquetel de tenofovir e aemitripsitabina, e a gente vê que há uma redução aqui na patologia, uma redução na espessura da orelha desses animais, como aconteceu lá com a STFIP no contexto de HIPET, e a gente vê que as lesões são mais, vamos falar, reduzidas, a gente vê essas lesões similares ao que acontece na pele, né, de pacientes psoriáticos, né? Então, a gente tem aqui essas lesões no animal tratado com um veículo, né, que no caso água, e aqui a gente vê que essas lesões são drasticamente reduzidas quando a gente usa o antirretroviral, e corrobora aqui com a espessura da orelha. E quando a gente vê o infiltrado inflamatório, né, infiltrado celular, que somente células T, que são as principais ali responsáveis por aquele processo inflamatório ali na pele, a gente vê uma redução drástica de células CD4 e CD8, células CD4 e CD8 produtoras de IL-17, que é a citocina ali, uma das, vamos falar, precursoras ali dos sintomas, né, da inflamação na pele no contexto de psoríase. E esse modelo, ele tem um fenômeno interessante que ele, além da psoríase ou outras doenças da pele, dermatite atópica, enfim, elas têm um caráter sistêmico, e esse modelo não deixa de ser diferente. A gente vê que, mesmo a gente aplicando ali na orelha o creme, e é local só ali na orelha, além de ter um processo inflamatório na orelha, a gente também tem um processo, a gente tem ali, vamos falar, um processo inflamatório, uma doença sistêmica utilizando esse modelo. E aí, quando a gente olha o baço do animal, a gente vê que o animal tratado com o veículo, né, induzido a psoríase e tratado com o veículo, ele tem um aumento significativo do baço. E a gente vê que quando a gente trata com antirretroviral, você vê uma redução drástica aí do tamanho desse baço, indicando que ele está menos inflamado, ele está similar ao baço dos animais controles. Então, aqui a gente mediu o peso, só para a gente ter uma ideia aí desse tamanho, quanto que aumenta, né, esse baço após a indução desse modelo de psoríase. E quando a gente trata, a gente tem essa redução drástica aqui. Quando a gente olha o infiltrado celular nesse baço, como era de se esperar, um baço bem menor, você realmente vai ter menos células, mas a gente vê aqui uma queda significativa a níveis similares ao que a gente vê até no controle após o tratamento antirretroviral, tanto de célula CD4, mas também de célula CD8 ali, produtoras de IL-17, né, de interferon-gama, mas principalmente de IL-17, que é a citocina ali mais diretamente ligada à patologia, no contexto da psoríase. Então, só como conclusão do que a gente viu, né, mais ou menos, e o que a gente agora está trabalhando aqui no laboratório, principalmente nessa parte, né, do novo ali, do que a gente está fazendo no laboratório, a gente vê, então, que esses retrovírus, eles são extremamente importantes para uma resposta ali na pele, em diferentes contextos, então, tanto no contexto de microbiota, mas a gente vê também que nesse contexto da psoríase, o aumento da expressão, a reativação desses retrovírus endógenos promove o processo inflamatório na pele, e que quando a gente então inibe o processo de transição reversa, ou seja, indiretamente inibindo ali a reativação desses retrovírus, a gente tem então uma diminuição dessa patologia, uma menor quantidade de células ali infiltradas nesse tecido, e a gente agora vai começar a investigar aí quais que são os mecanismos ali, tanto upstream ou downstream, dessa reativação desses retrovírus, o que está levando a reativação desses retrovírus no contexto da psoríase, e quais são as consequências e os mecanismos relacionados com a reativação deles ali, e promover essa resposta inflamatória na pele. Tanto a gente
fazer um pouco tanto em camundongo, mas também fazer uma translacional em humanos, para a gente tentar entender o real papel, o impacto da reativação desses retrovírus nessa doença. Então, eu gostaria de aqui fazer um agradecimento ao laboratório da doutora Yasmin, onde eu fiz o meu pós-doc, e grande parte dessa apresentação hoje foi feita lá, essa parte principalmente a parte da microbiota, e agradecer agora ao grupo que a gente está aumentando o grupo, essa pauta até é um pouco mais antiga, mas o grupo aumentou agora, bem recente, mas a gente já está com o grupo já trabalhando nesse contexto aí, tanto da psoríase que eu mostrei aqui, mas a gente tem outras linhas relacionadas com dermatite atópica, infecções helmínticas e com leishmania, mas sempre focando nos IRVs. Então, agradecer ao grupo hoje aqui do laboratório, a professora Vanessa, que é uma outra professora que divide o laboratório com a gente, que também está diretamente envolvida nos nossos projetos. Vou agradecer todo o grupo e também a todos os nossos colaboradores, que sem eles a gente não consegue desenvolver esse trabalho da maneira, às vezes, que a gente quer, então a gente não consegue fazer tudo, muitas ferramentas a gente depende desse pessoal e é extremamente importante a presença deles, acho que isso é muito bacana essa troca. O suporte financeiro da FAPESP, da PIL, do NCT, do NIH, que tem contribuído significativamente para a gente desenvolver os nossos projetos aqui na Faculdade de Medicina. Então, muito obrigado pela atenção e fico aberto a perguntas aí do pessoal. Eu que agradeço, Djalma, foi sensacional e bem complexo também. Na verdade, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Um pouco o que você mostrou aí. Pessoal, você quer que mantenha compartilhado ou pode parar? Pode parar o compartilhamento. Pessoal, o microfone está aberto e as câmeras também. O Igor já levantou a mão. Igor, pode fazer a pergunta. Oi, gente, boa tarde. Está dando para ouvir direitinho? Tá sim. Tá ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra e parabenizar, foi incrível. Achei o tema muito interessante. Assim, eu sou graduando de biomedicina e eu acabo extrapolando um pouquinho assim, para outras áreas quando eu vejo esses estudos assim. Na verdade, eu tenho duas dúvidas, professor. A primeira foi em relação à primeira parte lá da sua apresentação, onde você disse que observou, né, que a Staphylococcus epidermidis, ela acaba gerando uma resposta antiviral, e aí eu queria saber se é uma característica específica dessa espécie, ou a gente tem alguma evidência de que outros micro-organismos, comensais, por exemplo, eles também sejam capazes de modular essa imunidade antiviral de uma forma talvez assim, semelhante, né? E a segunda pergunta gostaria de saber se faz sentido, nesse caso, pensar se esse aumento da expressão desses retrovírus endógenos, né, se eles forem mantidos de uma forma crônica, ele possa contribuir, talvez indiretamente, não sei, para um processo neoplásico, justamente porque ele acaba sustentando, né, esse estado inflamatório. Faria sentido pensar dessa forma? E muito bons os pontos que levantou. Com relação à primeira pergunta, sim, outras bactérias podem sim levar a expressão desses retrovírus endógenos. Então, a gente usou Staphylococcus epidermidis como foco principal nesse trabalho, mas a gente também, eu não trouxe aqui, por questão do tempo, das figuras, mas nesse mesmo trabalho a gente também associou os animais, a gente colonizou os animais com outras bactérias, da pele, no caso, na época, que foi o Staphylococcus aureus e o Staphylococcus hylosus, que são o aureus é comum, né, na dermatite atópica, também tem muito na pele de humano, e os hylosus era uma bactéria só de camundongo, e aí, mas a da pele também. Quando a gente associava com colonizava, né, com essas bactérias, a gente também via um aumento da expressão dos retrovírus endógenos. Então, outros comensais podem ativar a expressão desses retrovírus, não só na pele. Aí eu até trouxe aquelas referências também de pulmão, a gente vê bactérias, né, no caso não dos retrovírus, mas a resposta antiviral, quer dizer, no nosso caso a gente viu tanto antiviral, mas também retrovírus. Mas aí tem outros casos, por exemplo, mucosa pulmonar, mucosa intestinal, que algumas bactérias lá podem levar ao aumento dessa resposta antiviral. Então isso é comum hoje em dia. Tanto que quando a gente fala resposta antiviral, eu sempre falo ela aqui, principalmente nessa comunidade, né, que eu estou aqui agora, que é de pessoal da virologia, né? Mas isso meio que essa resposta de interferon tipo 1 ser chamada de antiviral, ela está meio caindo por terra, porque a gente vê protozoários, a gente vê várias bactérias promovendo esse tipo de resposta. Então,
ela é antiviral porque é uma resposta importante, né, para controlar a replicação viral, mas a gente falar que é antiviral, antigamente falava-se antiviral porque achava-se que ela acontecia mais só em contextos de infecções virais, mas hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Você vai em infecções com protozoários, com fungos, com bactérias, também promove essa resposta. Então, ela não é tão antiviral assim mais, então a gente já sabe que tem outros contextos. E com relação à segunda pergunta, o pessoal dos ERVs, quem trabalha muito com ERV, trabalha muito com ERV nessa interface com tumores, então a gente sabe que os ERVs, no contexto de tumor, é muito importante, muito para a imunogenicidade do tumor, mas sim, eles podem também estar relacionados com a própria replicação da célula, uma vez que mas aí não é no caso diretamente, é indiretamente, porque eles acabam, os ERVs, eles são expressos no timo durante o processo de desenvolvimento de célula T, e algumas células são tolerantes a ele, então acaba, num contexto de resposta imunológica, você acaba gerando um certo processo de tolerância, então as células conseguem proliferar, enfim, e isso acaba promovendo, às vezes, o crescimento do tumor. Mas, no geral, eles não promovem o crescimento, eles promovem a eliminação. Então, você tem vários grupos hoje, nesse contexto de câncer, que eles trabalham com metilação de DNA, com algumas drogas que metilam DNA, metilação do DNA é um dos principais reguladores da expressão dos ERVs. Então, eles meio que trabalham para tentar ver se aumenta a expressão para que você possa, talvez, controlar o crescimento do tumor. Mas eles podem estar nesses dois lados, tanto às vezes controlando, mas também pode participar, às vezes, do crescimento dele. Ok? Entendi. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Perfeito. O Adrian tem pergunta também? Adrian, pode fazer. Tenho sim, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Professor, muito obrigado pela sua apresentação. Eu sou o Adrian, eu sou aluno do Danilo, aí em Ribeirão. Eu que agradeço, obrigado. Eu entendo um pouco dessa questão de migrar da imuno para a virologia. Eu também estou nesse processo agora. Sim. Essa parte de virologia é realmente fascinante, tem muita coisa que a gente tem que explorar ainda. Eu queria perguntar exatamente do aspecto imunológico da resolução da inflamação que vocês estão vendo na psoríase. Então, os ERVs parecem estimular a resposta inflamatória, mas eles também bloqueiam, eles paralisam a resolução da inflamação. Vocês têm alguma perspectiva de explorar esse lado? Talvez uma via de anexina, alguma coisa por aí? Isso é um ponto que, essa pergunta é bem interessante, que, assim, eu não pensei nesse processo ainda. É lógico que lá na frente a gente vai, logicamente, tem que dar uma investigada nisso. Não pensei no sentido que a gente está agora iniciando para ver o impacto dele. Será que para a indução da doença como um todo? Porque, como eu mencionei na apresentação, a gente sabe que tem lá uma psoríase mais branda, ela tem uma expressão X dos ERVs. Aí um quadro mais grave, aquela psoríase às vezes mais sistêmica, que às vezes ataca ali o rim, enfim, você tem uma expressão mais elevada dos ERVs. Mas será que eles têm algum impacto? Será que funciona? Então a gente está tentando agora primeiro entender se a presença deles ali, ou uma reativação deles ali, tem um impacto direto na doença, em promover a doença. E aí, logicamente, num segundo momento, acho que aí já fases mais vamos falar, avançadas dos projetos aqui no laboratório, realmente a gente pensa em tentar entender se também no processo da resolução, eles também têm alguma participação. Mas eu acho que eles estão mais na promoção do que na resolução, assim, depende do contexto ali que se encontra. Mas eu acho que uma vez que você engatilha o estresse ali e o processo inflamatório, eu acho que eles estão mais ali em promover, em dar suporte para esse processo, do que para tentar regular e tentar, vamos falar, ligar ali um processo homeostático. Eu acho que aí entra outros fatores que vão regular a expressão deles para parar e para poder promover, vamos falar, a homeostase. Certo. Okay? Obrigado, Adrian. Gisele, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, tudo Boa bem, tarde. Djalma e Danilo, Tudo tudo bom, bem? Gisele? Obrigada, Djalma, maravilhosa a sua apresentação, eu ainda fico muito intrigada Obrigado. com esses 40% de genoma dos retrovírus, assim, É muita genoma coisa, humano. né? É muita coisa, eu fico É muita assim, coisa. mas eu queria te fazer 3 perguntas, na verdade. Sim. Primeiro, se vocês chegaram a investigar outra via de sinalização que pode ser ativada pelos ERVs, eu vi que vocês viram os EGAs, né?
Mas, por exemplo, TOL9, você chegou a investigar ou não? Se vocês viram essa Não. via dos, principalmente receptores TOL, principalmente TOL9, né? E aí eu queria também saber do antiviral que você usa, Djalma. Parece que é um inibidor de transcriptase reversa. Qual especificamente? Vocês usam outro ou não? Ou só realmente nessa via de inibição de antiviral? E a outra pergunta, assim, mais de reflexão mesmo. Você sugeriria, por exemplo, tratamento de doenças crônicas, até como vocês colocaram, que vocês estão estudando agora, com antirretroviral, por exemplo, por que não, né? Sim. Com relação à primeira pergunta, a princípio a gente investigou só essa do CIGES, a via do CIGES, mas a gente não descarta, a gente vê quando a gente tira essa via, a gente não tem uma deleção geral, total, vamos dizer assim, da resposta, então a gente não descarta outras vias, e agora eu vou começar a investigar essas outras vias, que é o TOL9, TOL3, MDA5, que é um vírus de RNA de fita simples, né? Eu nunca sei o receptor, eu nunca decoro isso, enfim, mas com o tempo eu vou decorando, que é aquele RIGAI1 e o MDA5. Então, essas duas vias, elas são relacionadas com o reconhecimento de RNA de fita simples e fita dupla, e não DNA. E os retrovírus endógenos expressam todos esses componentes genéticos, né? Tanto RNA de fita simples, fita dupla, e o cDNA ali, no caso do DNA complementar, que é o que vai ativar o CIGES. Mas a gente sabe que tem RNA de fita simples e fita dupla também nesse contexto. Então, eu acredito que outras vias também podem participar. Isso a gente vai investigar agora no laboratório. Eu estou até importando alguns animais, incluindo o MAVS knockout, que o MAVS ele é o sting, vamos dizer assim, que o CIGES é o receptor, né? E você tira o sting e você depleta a sinalização dele. E agora eu estou com o MAVS knockout, que a gente depleta a sinalização de MDA5 e o RIGAI1, que os dois sinalizam via MAVS. Então, você tirando o MAVS, você tira os dois. Só para a gente ter já um ensaio já para ver, depois a gente vê qual dos dois, ou os dois que podem estar aí participando. E além dos TOLs, né? No caso, TOL9 e TOL3, eu acredito que pode também estar relacionado. Mas a gente ainda não investigou, a gente vai ver isso. A segunda pergunta era com relação aos inibidores, certo? Então, os inibidores são os dois, são análogos de nucleosídeos que se ligam à transferase, que é o tenofovir e essa imitricitabina. São os dois que a gente usa. Eu já usei um outro que chama lamivudina, que também é usado no tratamento anti-HIV, e também tem efeito. Não é um efeito tão forte. É também um outro inibidor de transferase reversa. Então, todos eles são inibidores da transferase ou análogos de nucleosídeos, enfim. Mas são esses, porque eles são usados na clínica, então para nós até é mais fácil, até para já responder a sua terceira pergunta, né? A gente já utilizar essas drogas que já são usadas, a gente sabe mais ou menos os efeitos colaterais que possam ter. Nesse caso do tenofovir e a imitricitabina, a gente sabe que os efeitos são os menores possíveis, assim, num contexto de um coquetel antirretroviral, obviamente que além dessas duas, tem outros, a ciclovir, enfim, outros antivirais, que aí já são um pouco mais tóxicos, vamos dizer assim. Mas nesse caso nosso, a gente usa essas duas drogas, que já é o suficiente para a gente ver os efeitos. E aí, no contexto da sua pergunta, a gente tem alguns trabalhos aqui no laboratório com asma, que já estão mais avançados, e nesse contexto a gente também vê que o quadro asmático é drasticamente reduzido com o tratamento antirretroviral. Então, a gente, talvez isso possa ser, mas isso é lógico, uma série de outras testes, aí já entra numa outra vertente mais clínica, translacional, mas o que a gente vê que tem um potencial que pode ser usado, ou os antirretrovirais, uma vez que já é usado nas clínicas, mas principalmente, eu acho que o meu candidato principal para tratamento, no contexto de revis de doenças, é usar anticorpo monoclonal, anti esses retrovírus. Então, a gente tem uma parceria com uma empresa farmacêutica lá na Suíça, que eles me mandam um anticorpo aqui, que é para a gente detectar retrovírus em humano. Eu só uso ele para fazer detecção de retrovírus, que é o mesmo esquema que a gente usa para camundongo. Os retrovírus em humanos também expressam moléculas na superfície, né, das células. Então, a gente tem um anticorpo monoclonal contra alguns desses retrovírus, no caso, um só, que é um monoclonal, mas é um dos principais, que é expresso em algumas doenças. E essa empresa, ela já está tratando pacientes lá com esses anticorpos. Então, eles têm lá pacientes com esclerose múltipla. Eles trabalham muito com a parte de doenças neurológicas, né, neuroimunológicas, vamos dizer assim.
Então, é esclerose múltipla, é esclerose amiotrófica lateral e a síndrome pós-Covid. Então, eles já estão em fase 3 de teste clínico, tratando esses pacientes com esses anticorpos monoclonais. É lógico que são, para algumas doenças, para a esclerose múltipla, se não me engano, e a esclerose amiotrófica lateral, eles tratam usando um anticorpo monoclonal contra um único IRV, e parece que já está dando efeito, parece que a coisa, que eu, conversando com eles lá, eles ficaram super surpresos com isso, e eles usam outro anticorpo também para um outro tipo de retrovírus endógeno humano, para a síndrome pós-Covid. E estão tendo resultados super promissores. Então, bloquear um único IRV com um anticorpo desse já é o suficiente para a gente, às vezes, ter algum efeito num contexto, por exemplo, médico. Mas, logicamente, talvez um tratamento com essas drogas pode até ajudar numa redução de você, estou só especulando aqui no contexto de asma, você reduzir, que hoje é tratado com glicocorticoides, né? Então, você reduzir glicocorticoides já é um efeito interessante. Então, talvez no contexto de asma, você usar um tratamento meio multifuncional, um pouco de glicocorticoides, mas também usar uma alternativa para reduzir o uso desses medicamentos. Então, acho que tem um potencial, sim. Obrigada, muito legal. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Gisele, pela pergunta. Ricardo, pode fazer a sua. Eu acho que se não tiver acima do tempo, puder, realmente eu faço, não fica para uma próxima. Acho que pode, Djalma. Tudo bem? Não, por mim, não tem problema. Então pode ser. Ô, Djalma, parabéns, viu, pela fala, foi bem legal Obrigado. mesmo. Eu sou o Ricardo, ex-aluno do Eurico, estou aqui nos Estados Unidos há um tempo. Ô, Djalma, eu achei muito interessante aí o que você mostrou. Na verdade, eu tinha várias perguntas, mas eu acho que eu vou tentar focar aqui. Uma coisa, primeiro no trabalho, porque assim, os retrovírus endógenos, né, a expressão da transcriptase reversa, ela acontece geralmente quando a célula entra em divisão, né? Então, assim, você colocou lá a bactéria no ouvido do camundongo, aí Sim. provavelmente deve ter estimulado alguma proliferação celular ali, e isso causou também essa proliferação celular, pode ter aumentado a produção dos HERVs, né? Sim. E daí eu queria, tipo, quanto você acha que você consegue atribuir que foi digamos assim, que foi a bactéria que você introduziu na orelha que de fato desencadeou isso, ou foi uma resposta celular, na verdade, de replicação que causou o recrutamento de uma resposta imune? Mas aí você fala contribuir para a expressão dos IRVs. Porque os ERVs, eles vão ser que os ERVs, eles vão ser assim, quando a célula começa a dividir, vai naturalmente, né, tipo, eles vão... Sim, eles vão aumentando. Isso. Mas o que a gente viu é que, por exemplo, eu acho que um pouco da expressão deles acontece essa divisão, né, como você mencionou, acontece ali durante a divisão celular e a proliferação. A gente tem uma proliferação de queratinose, por exemplo, na hora que, por mais que não seja inflamatório, o processo, o contexto homeostático, mas você tem uma proliferação de queratinose que é importante até para o reparo tecidual. Então, acho que isso em partes contribui ali para a expressão. Mas um efeito que a gente viu é que, por exemplo, essas bactérias, quando elas, especialmente a Staphylococcus epidermidis, ela é reconhecida via receptor do tipo TOL2. TOL2 é um receptor, né, tipo TOL2, ele se liga, ele consegue reconhecer essa bactéria e uma vez que ele reconhece, ele ativa, né, via a sinalização via NF-κB. E a sinalização via NF-κB é muito importante para aumentar a expressão desses retrovírus endógenos. Ela contribui, além de outros fatores, mas a ativação de NF-κB aumenta a expressão dos retrovírus. E a gente olhou mais RNA, a gente não chegou a ver a transcrição reversa mesmo, a enzima, né, transcriptase reversa. Então, que às vezes eles estão lá expressos, você tem o RNA, mas isso não significa que eles vão gerar o cDNA, e muitos deles nem expressam a transcriptase reversa, ou expressam ela truncada. Então, eles precisam se recombinar para que você tenha essa enzima, vamos falar, funcional. Mas só a presença do RNA deles ali, aí já fazendo um paralelo até com a própria pergunta da Gisele, eu acredito também que já é importante para ativar outras vias, como o MDA5 ou o RIG-I1, que já vão contribuir ali para a resposta, né? Não vai ser sequer, mas vai contribuir. E a gente viu que quando a gente tirava o TOL2 do animal, quando a gente fazia a associação no camundongo knockout para TOL2, você tinha uma redução da expressão dos retrovírus endógenos. Então, não é só o processo, nesse caso, da divisão. Então, uma célula em não divisão, vamos dizer assim, né,
Na hora que você ativa o TOL2 ali, que você ativa a NF-κB, você promove a expressão deles. A gente fez in vitro, a gente pega, por exemplo, célula in vitro, que ela não prolifera, no caso ali, queratinócito primário, e a gente estimula com a bactéria, a gente também vê a expressão desses retrovírus aumento, né, da expressão dos retrovírus endógenos. Então, a ativação de TOL via essas bactérias, né, essa ativação desses receptores, já contribui aí para a expressão deles. Se vai depois gerar uma partícula, ou se vai produzir uma transferase reversa para um possível, aí já é outra, eu acho que talvez nem sempre vai acontecer, mas o fato de expressar o RNA deles ali, acho que já é o suficiente para a gente engatilhar uma resposta contra esses componentes. Entendi, interessante. Bem legal em termos do mecanismo, é que eu fiquei pensando assim, talvez uma das chaves do mecanismo pode ser que, na verdade, a gente sempre interpretou que quando uma bactéria entra em contato com a gente, a resposta imune é ativada, digamos assim, é que, na verdade, tipo, a bactéria causa uma proliferação celular, e essa proliferação celular que desencadeia a herpes, que aí seria uma quebra de paradigma, entendeu? Assim, que eu fiquei pensando uma coisa até que foi bem mas interessante. Pode ser, mas eu não descarto esse processo também, assim. Uhum. Porque na hora que a gente vê o TOL2, por exemplo, não é uma redução, existe uma redução, mas você vê que não é aquela redução muito robusta, sabe? Talvez tenha outros TOLs envolvidos, essas bactérias geralmente são reconhecidas por mais de um, mas no caso da Staphylococcus epidermidis é muito TOL2, ela é bem ligada ao TOL2, por isso que eu acho que essa sinalização ali naquele contexto, ela é mais vamos falar, importante nesse contexto dos IEs. Tá. Nossa, muito legal mesmo, viu? Sim, obrigado. Sim. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Djalma, muito obrigado pela participação. Eu tinha algumas perguntas, mas depois a gente conversa também, é bem mais viagem as minhas perguntas do que pontuais. Mas eu agradeço muito pela sua presença aqui e convido você sempre para participar do Viroclube. Acho que é muito importante a presença também de pessoas com enfoque grande em imunologia também, para a gente... E para eu entender um pouco mais esse mundo da virologia, que eu tô nele, mas eu tô meio assim, né, daquele jeito ali, que eu acho que é importante a gente conhecer um pouco mais desse mundo, que eu acho que, para mim, principalmente, eu acho que tende a vamos falar, ajudar o laboratório que a gente faz aqui, pensar um pouco nesses contextos. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Lembrando eu que agradeço, muito obrigado, gente. Amanhã tem aula de virologia, tá, pessoal? Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau.